Começa agora o MRCast, o seu discipulado semanal. Muito bem. Chegamos, galera. Chegamos aqui agora com mais um episódio da nossa Metanoia Redentora. Um podcast aí que é patrocinado pela Igreja Cristã do Redentor aqui em Volta Redonda. Lembrando aí que estamos situados aqui em Volta Redonda, no bairro de Santa Cruz. E estamos também nas redes sociais, pessoal. No Instagram, no Facebook. Caso algum de vocês aí queira entrar em contato, mandar sua dúvida, uma pergunta, uma sugestão de tema, é só enviar um e-mail pra gente, é metanoiaredentora@gmail.com. Hoje nós temos aí um tema muito interessante e na verdade um tema muito oportuno. Hoje esse tema aí voltou à tona, né? Voltou a estar presente aí nas famílias cristãs e tudo mais. E é um tema que na verdade não deveria ter saído, né? Então ele tem alguma importância, tem a forma como devemos conduzir. Realmente as pessoas que estão fazendo culto estão fazendo de uma forma correta, com a motivação correta. Então essas e outras questões são algumas coisas que nós vamos abordar hoje. Para isso hoje nós estaremos aqui com o irmão Giovanni, que vai estar falando com a gente sobre esses itens. Tá ok, galera? Então vamos lá, irmão Giovanni, a graça e a paz do Senhor, seja bem-vindo aí mais uma vez. Começa aí, irmão, falando pra gente qual que é a importância de um culto doméstico na vida de todo cristão. Fala aí, meu irmão, graça e paz. Seguinte, o culto doméstico, uma vida devocional disciplinada, é essencial, é fundamental para o crescimento de todo cristão. Os cultos da igreja local não são suficientes, são importantes, fundamentais, mas não são suficientes, né? Mas abrindo um parênteses, esse papo dos chamados desigrejados não tem respaldo bíblico nenhum. Alguns vão dizer que não são desigrejados, e sim destemplados, ou seja, que eles são igreja, mas sem um templo, sem vínculo com instituição religiosa, sem um local fixo, organizado. Mas não vamos entrar aqui em detalhes sobre, diga-se de passagem, as incoerências disso agora. Isso já dá um outro episódio. Voltando à questão da igreja local não ser suficiente, quero dizer com isso que só os cultos públicos não são suficientes para nos fortalecer e nos manter saudáveis espiritualmente. Mas isso não quer dizer, de maneira nenhuma, que a igreja deve ou pode ser deixada de lado. A igreja local e os cultos domésticos se complementam. Usando aqui uma analogia com a alimentação, a gente não come só no domingo, né? Apesar de que o almoço mais especial da semana costuma ser no domingo. Na minha infância, por exemplo, o povo só tomava Coca-Cola no domingo. Nos almoços de domingo na casa da minha avó, a Coca-Cola era acompanhada de uma bela macarronada. Mas então, a gente não se alimenta só no domingo e durante a semana mais 1 ou 2 dias. A gente come pelo menos 3 vezes por dia. Jesus, quando foi tentado por Satanás, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Outro ponto importante da gente tocar aqui também, pensando na situação ideal, onde tanto o marido quanto a esposa são cristãos, e considerando que o homem é o cabeça da casa no sentido de ser líder, de ser a liderança, ele é o responsável em liderar a esposa e os filhos em tudo, inclusive, principalmente, especialmente no que diz respeito à vida espiritual. Ou seja, o homem é o pastor do seu lar. Por mais que os pastores, aqui falo do pastor enquanto ministro, enquanto função eclesiástica, por mais que os pastores cuidem do rebanho do Senhor, o papel da liderança da igreja é também treinar esses homens. Claro, dar o exemplo, mas também ensinar fielmente a palavra de Deus para que esses homens possam cuidar bem de suas famílias em todos os aspectos. E como eu disse antes, especialmente no que diz respeito à fé e à devoção da sua família. Verdade, e estamos num momento bem complicado, né? Esse momento aí que estamos vivendo, o mundo todo está vivendo. E o que a gente vem vendo aí é que muitas igrejas estão encorajando seus membros a voltarem, né, com essa prática. Como você está enxergando esse encorajamento e também a recepção desses irmãos, das famílias no caso, né? Eu pergunto porque eu tenho visto muito nas redes sociais, muitas pessoas de certa forma postando que estão fazendo culto e tal,
Tá certo que hoje a gente vive num momento onde todo mundo quer abrir a sua vida, né, nas redes sociais, mas eu não sei, é complicado a gente tá entrando na vida daquela pessoa, mas isso não seria uma forma de a pessoa estar se vangloriando, na verdade querendo mostrar que ela cumpre essa obrigação e que poderíamos considerar isso como uma modinha, ou como alguma coisa desse tipo. É claro também que tem as pessoas que estão buscando iniciar essa prática, né? Voltar com essa prática, porque muita gente acho que nem conhecia. Então, como você enxerga aí essa volta dessa obrigação? Isso não deveria ser uma obrigação do cristão? Com certeza era para ser uma obrigação, não uma mera opção. Até rimou, né? O culto doméstico é uma obrigação e não uma opção. Tem muita gente que memoriza melhor as coisas assim. Essa questão toda acaba desbarrando uma outra, principalmente para quem tem dificuldade ou não vê a necessidade de se fazer o culto doméstico. A questão é a cultura consumista que a gente tem muito hoje, que infelizmente a gente também encontra muito nas igrejas. A pessoa escolhe a igreja que vai congregar ou que vai frequentar talvez aqui seja uma palavra melhor dentro dessa cultura consumista. A pessoa faz essa escolha com base em várias coisas que normalmente não tem nada a ver com a qualidade do ensino bíblico e com a comunhão com os membros daquela igreja. É uma relação de consumo, como se estivesse num shopping. Compra roupa social numa loja, um tênis mais esportivo em outra, come um hambúrguer num determinado fast food, mas quiser uma pizza a do lugar tal é o melhor. Para esses, a pregação numa igreja é melhor, mas a música nem tanto. Daí de vez em quando ele passa em uma igreja que o louvor é melhor e fica nessa vida. E muda de igreja o tempo todo, se discorda de alguma coisa, muda de igreja. Mas dificilmente essa discordância é por causa de algum ponto teológico importante. É verdade! Esse é um cenário que infelizmente é muito comum hoje. Daí imagina falar para uma pessoa desse perfil que ela deve fazer um culto doméstico, que deve estudar a Bíblia com sua família. Um desdobramento desse problema também é essa terceirização excessiva que a gente vê muito por aí. Se terceiriza a educação dos filhos para a escola, a educação cristã ou o desenvolvimento espiritual para a igreja. Isso é um grande erro. Nisso a gente volta naquela questão do início, de que a pregação, os estudos bíblicos e o discipulado que acontece no contexto de igreja, no contexto da instituição organizada, tem também a finalidade de treinar todos os membros da igreja, principalmente os homens, e mais especificamente os maridos e pais de família, para que estejam preparados para liderar sua família em cultos domésticos, em estudos bíblicos e também discipular no dia a dia. E também para que todos tenham condições de levar o evangelho nos ambientes que cada um está inserido. Falando agora para quem começou a fazer os cultos domésticos por causa da suspensão dos cultos públicos, quando os cultos voltarem, continue fazendo os cultos na sua casa. Não para não. Agora, sobre essa questão de uma possível modinha, sendo modinha ou não, tomara que o pessoal continue fazendo os cultos em casa. E durante esse processo, entendam qual é a motivação correta disso. Creio que mesmo assim foi algo bom, mesmo que no início tenha rolado um tipo de ostentação gospel. Mas é realmente complicado identificar se a pessoa faz com a motivação certa ou não. Com o surgimento das redes sociais e com esse engajamento digital que tem crescido cada vez mais, a gente vai demorar um pouco, ou nunca vai conseguir saber, das reais motivações das pessoas, porque a pessoa escolhe o que ela quer mostrar, né? Mas também pode ter gente fazendo certas coisas com sinceridade, postando até para incentivar outros a seguir o mesmo exemplo. Então tem de tudo. Mas como a gente conhece um pouco do que é o ser humano e crê na Bíblia, a gente sabe do estado pecaminoso que a humanidade se encontra, então não é muito difícil que alguns realmente estejam se exibindo por aí. Mas como eu disse antes, tomara que mesmo que a motivação inicial tenha sido errada, a pessoa entenda qual que é o propósito correto e passe a fazer o culto doméstico, para a glória de Deus. Assim como tudo que a gente deve fazer na vida, né? É igual aquele cara que vai para a igreja porque está interessado na menina, acaba ouvindo o evangelho, né? Acontece. Depois de tudo que foi falado, depois de tudo que a gente ouviu aqui, qual a orientação ou conselho que você daria para aqueles irmãos que têm dificuldade aí, Giovanni, em conduzir um culto doméstico, para aqueles irmãos que não sabem nem por onde começar, tem algum jeito certo de fazer, não tem algum tempo ideal para ser feito, não tem?
Enfim, qual o conselho que você daria para aquelas pessoas que nem conhecem e que querem começar aí verdadeiramente aí, tá introduzindo esse hábito, esse grande hábito, né, na sua casa, no seu lar? Rodrigo, eu diria que a coisa é mais simples do que muitos imaginam. É só criar uma liturgia bem simples e talvez até inspirada na forma como já é feito na igreja que a pessoa congrega. Uma estrutura simples de liturgia é oração, louvor, palavra. A pessoa começa com oração, cada um pode fazer um dia, todos podem revezar nesse sentido. Ou o marido, o pai pode sempre fazer a oração inicial e deixar a oração de encerramento para que os demais membros da família revezem. Se tiver alguém que toca algum instrumento, toca aí um ou dois louvores. Se não tiver instrumento, pode colocar uma música gravada mesmo para cantar junto, ou um playback que tem só o instrumental, né, para o pessoal cantar. Ou até só fazer um estudo mesmo, e aí nem colocar louvor. Depois vem a pregação ou o estudo bíblico. Como a ideia aqui é para quem nunca fez e está perdido e não sabe muito bem por onde começar, uma boa opção é começar pelos evangelhos. O evangelho de Marcos é o menor, o mais simples e resumido de todos os 4 evangelhos. A família pode começar estudando esse evangelho juntos. Daí, ou ler um capítulo inteiro ou só uma passagem. Na hora da leitura é interessante envolver todo mundo com a chamada leitura responsiva. A leitura responsiva é quando cada um lê um versículo. Tem igrejas que o pastor lê um versículo e o povo, todo mundo junto, lê o versículo seguinte e vai alternando. Numa família pode ser feita a leitura onde cada um lê um versículo, mas nesse caso é bom que todos usem a mesma versão bíblica, a mesma tradução. No caso da leitura de uma passagem do que um capítulo inteiro, a pessoa já pode aproveitar a divisão por títulos que a própria Bíblia traz, e tá aí mais um motivo para usarem a mesma versão, para facilitar isso. Após essa leitura, quem estiver liderando o culto ou o estudo comenta um pouco do ensinamento principal da passagem, o ensinamento central, abre oportunidade para todos participarem com perguntas, comentários, e depois disso termina com uma oração, ou com mais um louvor e uma oração de encerramento. Tudo isso em 10, 15, 20 minutos. Quem tiver filho pequeno, o tempo pode ser menor, de 5 a 10 minutos. Com crianças maiores pode ser de 20 a 25 minutos. Para quem tem cônjuge ou filhos que ainda não são cristãos e não querem participar, a pessoa deve fazer uma devocional sozinha mesmo. Faz um estudo, ouve um louvor, pega uma boa pregação ou estudo no YouTube, escuta um podcast como esse, né? E por aí vai. Mas o estudo não deve ser substituído por pregações na internet, porque são formas de aprendizado e edificação bem diferentes. Então é isso, Rodrigo. Mais uma vez, agradeço a abertura do espaço, espero ter ajudado nossos ouvintes. Valeu, irmão. Que Deus nos abençoe. Pessoal, esse aí foi mais um episódio do MRCast. Esperamos que tenham gostado e até a próxima.